Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é uma questão da Universidade Federal de Viçosa sobre equilíbrio químico. Os pré-requisitos necessários para resolvermos essa questão são conceito de reagente limitante, equilíbrio químico e cálculo da concentração no equilíbrio. Ok? Então, vamos lá para a questão. A questão é a seguinte. A amônia pode ser preparada pela reação entre nitrogênio e hidrogênio gasosos sob alta pressão, segundo a equação. Então, aqui é o gás nitrogênio, né? Quando ele se refere a nitrogênio, ele está se referindo ao N2, que é o gás. Mas o hidrogênio é o H2, é o gás hidrogênio. E a reação entre esses dois reagentes vai me formar a amônia. Ok? E ele continua aqui. A tabela a seguir mostra a variação da concentração dos reagentes e produtos no decorrer de um experimento realizado em um sistema fechado, a temperatura e pressão constantes. Tá? Então a gente vai ter que analisar um quadro onde tem as concentrações de reagentes e produtos e vai faltar alguns espaços para nós determinarmos quais são as concentrações que estão faltando. Certo? Então vamos lá para o quadro. Ele vai querer saber isso nesse item A. No item A ele vai querer saber quais os valores de X e Y. Esses valores que estão faltando, a gente vai preencher aqui de acordo com a estequiometria da reação e iniciando pelo conceito de reagente limitante. Tá certo? Então, por isso que eu coloquei que os pré-requisitos necessários para resolvermos essa questão era mesmo o conceito de reagente limitante. Por quê? Aqui a proporção é 1 mol de nitrogênio para 3 mols de hidrogênio. Se eu tenho 10 mols de nitrogênio, eu precisaria de 30 mols, porque a proporção é 1 para 3. Se eu tenho 1 de N2, daqui está aumentando 3 vezes, daqui para cá também teria que aumentar 3 vezes, mas isso não acontece, tá? Então, quem que é o reagente limitante? Quem vai ser totalmente consumido? Seria aqui, o H2. Então, quem vai mandar aqui? Por onde a gente vai começar? Nós vamos começar pelo H2, porque ele é o reagente limitante. Então, isso aqui nós estamos vendo no tempo zero, nós temos 10 de concentração de hidrogênio, e no tempo 1, nós estamos com 4 de concentração. Quanto reagiu? Quanto ficou pelo caminho? 10. Está aparecendo 4, então menos 6 ficou pelo caminho. 10 menos 6 me dá 4. Ok? E é isso que vai aparecer aqui. Agora é proporção. Se eu tenho aqui, ó, que é o hidrogênio, que é 3. Se é 3 para 1, o que está acontecendo? 3 para 1, aqui vai ter que diminuir na mesma proporção. Então, se aqui eu tenho menos 6, quanto que vai ser aqui? Quanto que vai reagir de nitrogênio? É proporcional ao coeficiente estequiométrico. Se aqui é menos 6, aqui vai ser quanto? Aqui vai ser menos 2. Se eu pegar menos 6 e dividir por 3, vai dar quanto? Vai me dar menos 2. Tá? Então, com isso a gente consegue já determinar qual é a concentração de nitrogênio nesse intervalo de tempo 1. 10 menos 2, isso aqui vai me dar 8. Então, já achamos o X. O X é 8. E agora nós vamos para o outro lado. Vamos determinar quanto que vai formar de amônia. Aqui eu posso usar tanto o nitrogênio quanto o H2. A gente chega no mesmo resultado. Qual que é mais fácil de usar? Aqui, 1. Se daqui para cá está dobrando, 1 de nitrogênio forma 2 de amônia, a gente pega aqui. Se eu tenho 2 de nitrogênio, quanto vai formar de amônia? Formar o dobro. Então, o dobro de 2 é 4. Só que aqui, como a amônia é produto, vai aparecer um sinal positivo. Tá? Então, o reagente é consumido. Por isso que tem esses sinais de negativo. A concentração dos reagentes diminui para que a concentração de produto aumente. Está sendo formado. Então, aqui vai formar 4 mol por litro de amônia. Por isso que aparece 0.
e está formando 4, então aqui por enquanto eu vou ter 4. Okay? 4 mol por litro de amônio. Só que ainda falta a gente determinar os Y. A gente tem que continuar nessa proporção. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos continuar pelo reagente limitante. Se daqui para cá tá de 4 está virando 1, entre o intervalo de tempo 1 e 2, quanto está reagindo? Quanto está ficando pelo caminho? Está ficando pelo caminho 3. Só que como é reagente, sinal negativo. 4 menos 3 me dá 1. Ok? Então, vai reagir de nitrogênio a mesma proporção. Se aqui eu tenho menos 3, quanto que eu vou reagir de nitrogênio? Isso daqui é mais fácil. Ó. Aqui é de 3 para 1, aqui também é de 3 para 1. Então aqui vai formar 1. Só que como é reagente, tem um sinal negativo. Ele está sendo consumido para formar amônia. Tá? Então, é 3 para 1, aqui também é 3 para 1. Só que como são reagentes, eles são consumidos. E aí vamos ver se faz sentido? 8 menos 1 me dá 7. 4 menos 3 me dá 1. Então, o que a gente está fazendo sentido. Ok? E agora para o produto, a gente determinando agora quanto vai reagir, quanto vai formar de amônia, a gente vai já conseguir determinar os valores de Y. Ok? Então, aqui eu posso pegar de 1 para 2, está dobrando. Então, se aqui de nitrogênio é 1, ele forma 1 para 2. Então, se aqui é 1, aqui vai aparecer um 2. Só que como é produto, aparece um sinal de mais. Tá? Então, ó, esse com esse, deu esse. 8 menos 1, deu 7. 4 menos 3, deu 1. Agora, 4 mais 2. Agora, a gente faz a soma. 4 menos 3, 8 menos 1. Então, agora tem um sinal positivo, então a gente soma. Tá? Então, 4 mais 2. Então, o valor de Y vai ser quanto? O valor de Y vai ser 6, porque 4 mais 2 vai me dar 6 de valor de Y. E aí, por que depois começa a ficar constante? Ó? Então, aqui tinha reagido 4. Aí, aqui, 4 menos 3 me dá 1. 8 menos 1 me dá 7. E daqui para cá está dobrando. Ou eu poderia fazer 3 para 2. Eu pego aqui 3 vezes 2 dá 6. 6 dividido por 3 me dá 2. Eu posso usar tanto o 1 quanto posso usar o 3. Só que o 1 é mais fácil, porque já vai dar direto, né? De 1 para 2 está dobrando, de 1 para 2 está dobrando. Mas eu poderia pegar esse 3 para 2? Poderia. Só que você tem que fazer uma continha a mais. 3 vezes 2 dá 6. 6 dividido por 3 dá 2. Pelos dois reagentes, eu chego na mesma resposta. Tá? E aí, 4 mais 2 me dá 6. Tá certo? Então, por que do 2 para frente começa a ficar constante? Porque a partir desse intervalo de tempo 2, atingiu o equilíbrio. Tá? Então, aqui atingiu o equilíbrio, agora essas concentrações elas permanecem constantes. Tá? Então, nós determinamos o x, que é 8, e o y, que é 6. Tá? Vamos lá, tem o item B. Item B. Escreva a expressão da constante de equilíbrio para a reação, em termos de concentrações de cada componente. Então, ele quer o equilíbrio em termos de concentração, então ele está pedindo Kc. Né? Você tem o Kc e você tem o Kp. Se em relação à pressão, é o Kp. Se em relação à concentração, é o Kc. E aí o Kc, ele é igual ao quê? Ele é igual à concentração de produto, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, dividido pela concentração de reagente elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Tá? Então, nós temos aqui o produto, então vai ser a concentração de amônia elevado ao quadrado, dividido pela concentração dos reagentes. Então vai ficar a concentração de nitrogênio elevado à primeira, porque
aqui é 1 e a concentração de hidrogênio elevado ao cubo. É isso que vai dar aqui no denominador. Então, Kc é igual a concentração de amônio ao quadrado dividido pela concentração de N2 elevado à primeira vezes a concentração de H2 elevado ao cubo. Esse 2 é o coeficiente estequiométrico da amônia. Esse 3 é o coeficiente estequiométrico do hidrogênio. Esse 1 aqui é do nitrogênio, que eu nem preciso colocar. Tá? Então, esse cara aqui eu não preciso colocar. E é isso que vai ficar. Amônia ao quadrado, que é o produto, dividido pela concentração do nitrogênio, multiplicado pela concentração do hidrogênio ao cubo. Tá? Esse 2 é aqui, esse cubo é aqui. Então, essa é o que ele está pedindo no item B. Montar a expressão da constante de equilíbrio. E aí, no item C, a gente usa os dados daquela tabela para calcular a constante de equilíbrio. Tá? Então, ele quer saber o valor da constante de equilíbrio nas condições do experimento. Então, quando que ele entrou em equilíbrio? A partir do tempo 2 aqui, ele entrou em equilíbrio. Porque essas concentrações não se alteram mais. Então, é isso que ele está te mostrando. Por isso que ele mostrou o tempo 2 e ele mostrou o tempo 3. Para mostrar que a partir do tempo 2 a concentração não se altera mais, ou seja, a partir do tempo 2 essa reação ela entra em equilíbrio. Tá? Então, aqui é a concentração da amônia no equilíbrio. Então, vai ficar 6 ao quadrado dividido. O nitrogênio é elevado à primeira, então vai ser a concentração 7 vezes concentração do hidrogênio é 1. 1 ao cubo, porque o coeficiente estequiométrico do hidrogênio é 3, então vai ficar 1 ao cubo. Então, 6 ao quadrado vai dar 36, 7 vezes 1 ao cubo é 1, então 7 vezes 1 vai dar 7. Vai dar 36 dividido por 7, tá? Então, 6 ao quadrado, que é a concentração da amônia no equilíbrio, dividido por 7, que é a concentração do nitrogênio no equilíbrio, multiplicado por 1, que é a concentração do hidrogênio no equilíbrio, elevado aos seus coeficientes estequiométricos, o 2 aqui e o 3 aqui. 36 dividido por 7, como a tabela usa apenas um algarismo significativo, né, usa 1, 2, 5, 8, então vamos dar a resposta como um algarismo significativo só. Tá? Então, 36 dividido por 7 dá 5,14. Então, como a tabela dá apenas um algarismo significativo, vamos deixar apenas a constante de equilíbrio como 5. Tá certo? Então, essa daqui é a constante de equilíbrio para essa reação. Ok? Deixamos aqui apenas também como um algarismo significativo. Tá certo? Então, um exercicinho. Eu acho que o item B e o item C são mais tranquilos. Né? Depois que você tem os dados da tabela completa, ele fica mais tranquilo. Mas aquela primeira parte, onde você tem que preencher os espaços da tabela, ela usa bem o princípio do que é o equilíbrio químico. Né? Então, eu acho essa questão interessante por causa disso. Ela pode ser não tão trivial essa questão, porque ela usa o princípio aí do equilíbrio químico nessa questão. Tá? Então, você tem aquele conceito de reagente limitante, e aí você começa dele e depois você consegue desenvolver toda essa tabela. Mas você saber identificar quem que é o reagente limitante para depois começar a fazer os cálculos, aqui é importante para você conseguir resolver essa questão. Tá certo? Então, essa era a questão que nós íamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!